Não há nada melhor do que ver o feitiço virando contra o feiticeiro e bolsonaristas se atacando entre si. E foi o que aconteceu ontem com o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, depois que ele votou a favor dos desbloqueios dos bens do ex-presidente Lula, já que ele foi inocentado de todos os processos que tinham contra ele e não havia motivo nenhum para os bens dele continuarem bloqueados, né? Por isso que nem mesmo Cássio Nunes Marques, que é ali o parte do Bolsonaro no STF, né, como o próprio Bolsonaro diz, é 10% dele que ele tem ali no STF, nem ele mesmo iria fazer isso, porque seria uma completa burrice e agir contra os princípios da lei. Pois é, mas a gente sabe que bolsominions não estão nem um pouco preocupados com a lei. Eles estão preocupados em agradar o papai, Deus Supremo, mito. Então qualquer coisa que vá prejudicar o mito ou ir contra o mundinho paralelo deles, onde o Lula continua sendo um presidiário, o Bolsonaro é um ótimo presidente, a Covid-19 não existe e o STF é o maior problema do Brasil, a gente tem atitudes como essa. E ontem eles fizeram ataques em massa ao Cássio Nunes Marques, xingaram muito o Cássio Nunes Marques nas redes sociais por conta desse voto dele. E nessa história a gente torce pela briga, né? Não, porque não tem nada que a gente goste mais do que uma velha e boa rinha de gado. E eu vou mostrar essa notícia pra vocês, então chega pra cá, que meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Teles. Aqui todos os dias nós combatemos o bolsonarismo e mostramos as mentiras desse desgoverno. Então se você também é fora Bolsonaro, senta o dedo no like, se inscreve e ative o sininho, que dessa forma você já ajuda muito a fortalecer a oposição de esquerda por aqui. E agora, bora dar uma olhada na rinha de gado para começar bem o final de semana. Nunes Marques é xingado por bolsonaristas após voto a favor dos desbloqueios dos bens de Lula. O ministro do STF, Nunes Marques, indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desse sábado, após votar a favor da liberação imediata dos bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaristas furibundos xingaram o ministro, que passou a ser considerado como o maior erro de Bolsonaro, um esgoto, entre outros. O presidente chegou a afirmar com relação a Nunes Marques que hoje tenho 10% de mim no STF. A segunda turma do STF determinou na tarde de sexta-feira que os bens do ex-presidente Lula bloqueados no âmbito da Operação Lava Jato devem ser liberados imediatamente. O julgamento virtual havia começado há uma semana, após uma longa pausa por conta do pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, que, ao devolver o processo, decidiu em favor do petista. O relator da ação, Edson Fachin, votou contra o desbloqueio, mas foi vencido pelos votos favoráveis à liberação de Gilmar Mendes e Nunes Marques. A segunda turma tem um integrante a menos em decorrência da aposentadoria do ministro Marco Aurélio de Mello, que ainda não foi substituído, porque ainda está para votar a sabatina do André Mendonça e, inclusive, está rolando aí boatos de que corre o risco dela não ser aprovada. O pessoal do PT já declarou que vai votar contra e a gente sabe que o Alcolumbre não quer que passe, então provavelmente ele também deve estar fazendo alguma articulação para que ele não passe, né? Mesmo com todas as decisões da corte mais alta do judiciário brasileiro, que anularam as condenações de Lula e retiraram o foro dos processos de Curitiba, o juiz Luiz Antônio Bonatti, da Vara Federal da capital paranaense, manteve o bloqueio descumprindo as ordens do STF. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a frisar em seu voto que o magistrado do Paraná não poderia ter tomado tal atitude, em conflito com as determinações da Suprema Corte. Ah, que surpresa esse povinho ligado com a tal República de Curitiba, agindo por conta própria, pelas próprias leis, como se não existisse uma Constituição acima disso. Novidade, né? Não é como se a gente tivesse visto isso com Marreco e vários outros dessa turminha. Ora, se a autoridade reclamada, a Justiça Federal do Paraná, foi declarada incompetente para processar e julgar as ações penais em tela, não poderia ela emitir mais qualquer juízo de valor a respeito delas, inclusive acerca da manutenção do bloqueio dos ativos do reclamante, sustentou Lewandowski. Os advogados do ex-presidente Cristiano Zanin e Valesca Martins Teixeira comemoraram a decisão. Essa nova decisão do STF é uma consequência lógica do reconhecimento da nulidade dos processos em virtude da incompetência e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
em relação ao ex-presidente Lula. Pronunciaram-se em nota os defensores. Com o encerramento por falta de provas de um processo que corria na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo contra seus filhos, o ex-presidente Lula já soma 22 vitórias na justiça contra a avalanche de acusações surgidas no auge da Operação Lava Jato, que se configurou como um dos mais notáveis casos de lawfare, de que se tem notícia no mundo até hoje, perseguição judicial implacável e desproporcional utilizada como arma de guerra contra um inimigo. Pois é, os bolsominions estão cada vez mais desesperados e a gente sabe que eles vão fazer de tudo para atacar qualquer coisa que tenha o nome do Lula ou do PT no meio e que beneficie a eles. Então, uma decisão, mesmo que tenha sido de um ministro bolsonarista, como foi favorável ao Lula, é óbvio que eles vão atacar. Ainda mais que agora eles sabem que com a candidatura do Sérgio Moro, quem se fortalece é o próprio Lula, porque o Moro divide o gado. E quem vota no Lula, obviamente, não vai votar no Sérgio Moro, né? Então o Moro divide o gado e, inclusive, as últimas pesquisas demonstraram que a polarização entre Lula e Bolsonaro continua, mas que o Bolsonaro segue perdendo apoio e o Lula estável, crescendo ainda um tiquinho, mas bem estável nas pesquisas e não ganha com folga. Ainda assim, o Sérgio Moro e o Bolsonaro ainda não conseguem alcançar o Lula nesse sentido. Dá só uma olhada. Pesquisa IPESP confirma a vitória folgada de Lula na disputa presidencial. Pesquisa eleitoral telefônica do IPESP, divulgada nesta sexta-feira, confirma a liderança absoluta do ex-presidente Lula no primeiro e segundo turno. Segundo o Instituto, Lula tem 42%, Bolsonaro 25%, Moro 11%, Ciro 9%. Olha aí, o Moro tirando votos do Ciro Gomes também. E agora, Ciro? Você vai voltar a atacar o Moro ou vai continuar defendendo a Lava Jato para atacar a Dilma e o PT? O que você vai fazer para tentar sair do um dígito só? Dória 2% e Mandetta e Rodrigo Pacheco 1%. Os números mostram que Moro cresceu 3 pontos percentuais e já ultrapassou Ciro Gomes do PDT. E o cenário mostra o Lula com muita força, né? Como já era de se esperar. E a gente tem que garantir que isso continue. A nossa luta não está ganha. Vamos lembrar disso sempre, não tem nada ganho. A eleição não está ganha. Então a gente vai continuar aqui batendo no Bolsonaro todos os dias, mostrando as mentiras desse desgoverno, comparando ele com um estadista de verdade, né, que é o nosso querido Lula. Então, se você é fora Bolsonaro e quer continuar acompanhando todas as notícias, fortalecendo a oposição aqui no Brasil, senta o dedo no like, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E beijo! Até a próxima!